Olha, a educação brasileira está passando por uma transformação bem importante. Tem uma nova base nacional comum curricular de computação que precisa ser implementada em todas as escolas. E o detalhe é, o tempo está correndo. Então, vamos entender juntos o que isto realmente significa na prática. Anota aí, porque essa data é super importante. Agosto de 2026. Esse é o prazo final, o limite mesmo para todas as escolas do país se adaptarem. E não é só incluir no currículo, não. Tem que colocar para funcionar. Quem não cumprir vai sentir o impacto direto no bolso. Pois é, a gente está falando do VAR, que significa Valor Aluno Ano Resultado. Basicamente, é um dinheiro a mais que vem do Fundeb. E a implementação da BNCC de computação virou uma das condições para receber o VAR. Ou seja, é aquilo. Não se adaptou, corre o risco real de perder dinheiro. Tá. Mas o que é exatamente BNCC Computação? Ela não é bem uma disciplina nova, é na verdade um novo horizonte. Vamos mergulhar nos fundamentos dela. A estrutura dela é bem interessante. Ela se apoia em 3 eixos principais. O primeiro é o pensamento computacional, depois vem o mundo digital e por fim a cultura digital. Juntos, eles formam a base para preparar os alunos para os desafios e, é claro, para as oportunidades do século XXI. E aqui está o pulo do gato. O objetivo aqui não é transformar toda criança em programadora. A grande missão é formar cidadãos que saibam agir de forma ética, crítica e criativa nesse nosso mundo que é cada vez mais digital. Bom, a gente sabe que implementar uma novidade dessas pode parecer um peso, mais uma obrigação para a escola. Mas e se eu disser que dá para integrar a BNCC Computação no ensino de matemática, língua portuguesa, ciências, história, geografia, entre outros? Tem também uma forma bem inteligente de transformar não um, mas 2 desafios em uma única e poderosa oportunidade. Vamos pensar. De um lado tem essa nova BNCC de computação que é obrigatória. Do outro existem 2 leis que já estão aí há um tempo e que também são obrigatórias. Elas exigem o ensino de história, cultura afro-brasileira e indígena. São 2 demandas importantes disputando espaço no calendário escolar. Aí vem a grande sacada. E se a resposta para esses 2 desafios fosse a mesma? E desse para resolver tudo isso de uma vez só com uma única abordagem integrada? É aqui que entra a trilha Africanidades BNCC Computação. Pensa nela como uma ponte que conecta a computação com a cultura afro-brasileira e indígena. Com ela, a escola cumpre a BNCC Computação e, ao mesmo tempo, as leis 10.639 e 11.645. Tudo de forma integrada e o impacto disso vai muito além de só cumprir a lei. A ideia é sair daquele ensino meio folclórico que só se lembra dessas culturas em datas comemorativas. Aqui a proposta é combater o racismo estrutural, dando protagonismo tecnológico aos estudantes. Beleza, mas como isso funciona na prática lá na sala de aula? Vamos ver agora alguns exemplos concretos, desde os pequenininhos na educação infantil até o ensino fundamental. Para começar, na educação infantil, o pensamento computacional pode ser introduzido de um jeito super lúdico. As crianças podem ser incentivadas a reconhecer padrões, como as sequências de desenhos que são tão ricas na arte indígena. Avançando um pouquinho lá no 3º ano, os alunos aprendem o conceito-chave da computação, os dados e as informações. O que é isso? Olha, dado é um elemento isolado, com um número, uma palavra, um símbolo. Ele ainda não tem significado completo. Por exemplo, 54 é apenas um número, um dado. Informação é o resultado da interpretação dos dados. Quando entendemos o que o dado representa, ele se transforma em informação. Exemplo, a África tem 54 países. É uma informação, pois o dado ganhou significado. Além disto, educação com recursos de acessibilidade, ou seja, estudantes com necessidades especiais aprendem junto com os demais estudantes. Já no 7º ano, o foco vai, por exemplo, para a cultura digital. E a abordagem é incrível. Usar a sabedoria ancestral dos griots, que são os guardiões da história e da oralidade na África, como um ponto de partida para discutir ética, segurança no mundo digital. Imagina só, os alunos conectam a tradição oral e a ética comunitária dos griots para entender e combater um problema super atual, como, por exemplo, o cyberbullying. Isso é, a cultura digital em ação, conectando a sabedoria ancestral com os desafios do nosso mundo online. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas a pergunta que não quer calar é:
Como as escolas conseguem colocar tudo isso em prática? A boa notícia é que existe todo um sistema de suporte pensado justamente para atender às diferentes realidades do nosso país. Um ponto fundamental é a questão do acesso. Por isso, a solução inclui uma plataforma que funciona tanto online quanto offline. Isso é crucial para garantir que nenhuma escola, mesmo em áreas com pouca ou nenhuma conexão, fique de fora. É democratização de verdade. E os professores que estão na linha de frente não ficam sozinhos. Existe um suporte total que começa com o diagnóstico da rede, passa por formação continuada e chega a ter até um apoio técnico presencial. Você, sua escola, sua rede nunca estarão sozinhos. A tecnologia educacional BNCC Computação mais História e Cultura Afro-Brasileira vem acompanhadas de formação e acompanhamento permanentes. Conheça alguns membros da nossa equipe. O professor Dr. Eduardo Souza, doutor e mestre em Educação pela Unesp, bacharel em Administração pela UNOEST, 25 anos na área de Tecnologias de Ensino-Aprendizagem. A professora doutora Ana Carolina Gracioso, doutora em Ciências Exatas pela USP, mestre em Engenharia Elétrica também pela USP, graduada em Processamento de Dados pela FATEC, coordenadora de Tecnologia e professora titular da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. A professora mestre Daniela Martins, mestre em Educação pela Unesp, graduada em Letras e Português e Inglês pela Uniesp, graduada em Pedagogia pela Unesp e coordenadora de materiais didáticos e tecnologias educacionais. O professor Michael Dias Gomes, graduado em Pedagogia pela FRAM, pós-graduado em Docência no Ensino Superior pelo SENAC, coordenador pedagógico e de treinamentos, gestor de polos de ensino à distância na graduação e pós-graduação. A tecnologia por trás de tudo isto é uma plataforma de excelência. A plataforma Creator for All, cuja base tecnológica foi destaque no Guia de Tecnologias do MEC e tem sua tecnologia exclusiva registrada no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, é importante entender isso. A tecnologia aqui não é o fim, é o meio. Ela funciona como uma ponte para construir uma sala de aula que seja mais justa, mais engajadora e que faça mais sentido para o estudante. E no final fica uma reflexão. Como a gente pode usar essa oportunidade não apenas para garantir recursos, mas para construir uma excelência pedagógica que de fato honra as nossas raízes? A escolha de como integrar tecnologia e cultura vai muito além de cumprir uma regra. Ela vai definir o tipo de educação que a gente quer para o futuro do Brasil.